O podcast Coração Peludo é gravado nos estúdios da Talk TV. Para informações e reservas, liguem 11 988 51 5996. Coração Peludo. Olá, bem-vindos ao nosso podcast, o Coração Peludo. Para você que está passando por alguma coisa aí, que está deixando o quê? O seu coração peludinho, precisando de um carinho, na verdade? Eu tô aqui com a minha parceira, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, querida, tudo ótimo. Sempre muito gostoso estar aqui com você. Como a Paulinha tá falando, você que tá com esse coraçãozinho peludo, tá precisando tirar alguns nós desse coração, né? A gente vai ajudar, assim, dar uma hidratadinha nesses pelinhos do coração. Vamos para a hidratação, entendeu? O que acontece através do podcast, que está em todas as plataformas. Vocês podem se inscrever e conferir as temporadas anteriores. Afinal, estamos na 7ª agora, né? Na 7ª. Andamos muito com esse coração. Nossa, como andou. Meu Deus. A gente tá no Instagram, @ocoracãopeludo. No TikTok também, porque somos muito jovens, entendeu? @ocoracãopeludo também lá no TikTok. A gente tem canal no YouTube, a gente tá por todos os lados. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque um dos ingredientes mais importantes desse podcast, desde que a gente começou, né, Pam, são vocês. Sem dúvida. Vocês sempre com a gente, mandando temas, abrindo o coração, trazendo os problemas que vocês passam, as perguntas que vocês têm. E a gente agora fixou tudo lá no Instagram. É o melhor jeito de vocês conversarem. Pode colocar no feed, pode mandar mensagem fechada, o seu nome não vai ser revelado, mas Jamais. A sua história vai acabar aqui e vai ajudar muita gente, né, Pam? Esse programa que a gente faz aqui, desde o comecinho, sempre teve a intenção de chegar até você. E como que a gente chega até você? Quando você também chega até nós. Aqui é uma relação de reciprocidade. Então, mande o tema que você queira ouvir. Para a gente é muito importante. Todos os temas que são trazidos aqui vieram de alguém aí, né? Alguém que escreveu, alguém do que outro pediu. lado. Olha, então vai lá no Instagram, hein? @ocoraçãopeludo. Se você quiser se juntar a mais de 1 milhão de pessoas que seguem essa mulher, ela também tá no Instagram. Tô lá no @psipamela, PSI Pamela, lá tem live terapia, segunda-feira às 19h30, horário de Brasília, tem conteúdo diário, espero poder te ajudar de alguma forma. Eu também tô no Instagram, @Paula Carvalho Jolie, também contem comigo, entendeu? Para exigência de temas, aprofundamentos, tô sempre lá respondendo vocês. É verdade. E hoje já vamos abrir mais um tema, esse é de interesse geral da nação. Sem Eu dúvida. acho que todo mundo quer saber como é que a gente faz, Pamela, para viver um relacionamento saudável. Primeiro que eu acho que a gente joga muito no relacionamento, né? Eu quero um relacionamento saudável, mas você está saudável? Eu não terei um relacionamento saudável se eu não estiver saudável. O que é estar saudável? Estar saudável é você estar a par das suas questões. Não busque ser uma pessoa plena. Porque o ser humano, ele vive a incompletude, faz parte. Sempre parece que está faltando uma coisinha. Eu falo que se não existisse essa sensação de que está faltando uma coisinha, a gente nem acordaria de manhã, né? É verdade, é uma motivação até, A gente né? acorda para quê? Hoje eu vou gravar o Coração Peludo com minha parceira Paulinha. Hoje eu preciso levar minha filha em tal lugar. Vou tomar banho, vou escovar os meus dentes, vou tomar café da manhã, vou almoçar. Então, esse movimento de fazer algo que a gente entende que precisa é da incompletude. Então, não busque ser pleno, não busque ser perfeito, mas busque estar a par das suas inquietações. Busque cada vez mais ser íntimo de ti. Busque se conhecer, se entender, acolher as suas dificuldades, trabalhar sobre aquelas que você acreditar que te faça sentido, reconhecer as suas virtudes, seus pontos fortes, enaltecê-los, perceber as suas conquistas, superar-se, enfrentar os seus lobos, não matar um leão por dia, mas domesticar o seu leão todos os dias,
para que o teu leão seja o seu parceiro e juntos vocês sejam mais fortes. Então, quanto mais você trabalhar assim, gostar de si, se tratar com carinho, parar de se colocar em enrascada, parar de correr atrás de quem não olha para você, parar de se interessar por quem se desinteressou, parar de querer o que é tão difícil e te machuca, parar de colecionar vampiros emocionais na tua vida. Isso é um caminho de ser saudável. E então, com certeza, você se torna uma pessoa mais apta a relacionamentos saudáveis. Até porque um relacionamento se faz com 2 pessoas, pelo menos, né? Sim. Então, para eu ter um relacionamento saudável, eu tenho que, antes de mais nada, estar bem, saudável. estar saudável. Agora, Sim. Pamela, vamos pensar aqui no pessoal que está vivendo um relacionamento. Claro. E, claro, quer que seja saudável. Claro. Ou quer imaginar que é saudável. Como é que a gente diagnosticaria? Ah, você, legal, tá num relacionamento saudável. O que configuraria um relacionamento que tá... Gente, perfeito, a gente já sabe que não existe, né, no mundo. Nem a gente, nem o outro, nem o relacionamento. Então, assim, um relacionamento que tá legal. Esse relacionamento tá legal. Tô diagnosticando aqui como saudável. Eu já vou começar com o pé na porta. Vai. Gente, relacionamento saudável tem discussão. Tem discussão. Sabe por quê? Porque a pessoa com a qual você se relaciona, ela não tem que pensar igual a você. Ela é um ser humano, um legítimo outro, com uma outra história, com bagagem diferente da sua, com pontos de vistas que vão complementar os seus. A coisa mais gostosa do mundo é você poder sentar com uma pessoa que não pensa igual a você, que concorde com você em alguns assuntos, tal, mas que traga também à luz outros pontos de vista. Para que isso possa fazer o quê? Aumentar o seu repertório. Para mim, acho um pensamento muito pequeno aquele que só se relaciona com quem pensa igual. Ai, meu relacionamento é maravilhoso. A gente nunca discute, só quando você vai olhar de perto, não tem conversa, não tem troca, só tem alguém dizendo amém, é isso e pronto. Tem alguém submisso. Uma relação em que o outro nem quer discutir, o outro tem uma visão eu tenho uma muito teoria. mais Quando a pessoa já desiste eu sou assim, pelo menos. Se eu já desisti de discutir... E eu não tô falando de brigar, eu tô falando de discutir, de argumentar, de poder abrir o que eu penso e de, enfim, conversar. É porque realmente eu não tô botando mais energia nessa relação. Aí eu tô falando isso, não é só relacionamento amoroso, não, até de amizade, assim. Você já tô numa de dizer, É porque realmente ali eu já vi que não é pra mim, sabe? Que não dá, que a energia gasta. Você sabe que é tão rico, você estava falando, estava pensando... Como é rico a gente poder sentar com amigos numa mesa e como isso tem sido difícil, né? Acho que as pessoas estão muito intolerantes, a sociedade está, assim, muito cheia da razão, né? Eu quero ter a palavra, eu sou a última palavra, eu que penso certo, você não pensa, rechaçar o outro, enfim. É tão gostoso quando você consegue sentar com pessoas que têm pontos de vista que não são iguais aos seus, mas que trazem perspectivas das quais você nunca pensou. Com certeza. Acho muito legal. Às vezes eu tenho um grupo de amigas de infância e vira e mexe tem um tema, um assunto e tal, e às vezes alguém fala uma coisa, eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Eu pensava assim. Olha, eu penso assim. A outra fala, eu penso assado. Tá. E isso vai enriquecendo tanto. Assim como eu gosto muito, agora com as redes sociais, com as lives que tem, eu gosto de ver lives de assuntos que eu desconheço. Porque eu, por exemplo, não sei nada de economia, de política, eu sou assim... péssima nesses assuntos. A gente estava falando aqui, antes de começar, sobre moda, sobre cor. Eu falei, nossa, Paulinha, eu não sei nada disso. É tão legal escutar, é tão rico, né? Assim, não achar que eu sou dona da razão, ou que eu penso isso e pronto. Os pensamentos rígidos, na minha visão, é um retrocesso da maturidade. Então, quando eu consigo me relacionar e que eu consigo conversar, eu tenho um relacionamento saudável. Na minha opinião, a saúde de um relacionamento se dá com a capacidade de uma discussão, crescer em cumplicidade e intimidade. Hoje mesmo, abrindo meu coração aqui para vocês, hoje pela manhã, eu tô com filha pequena, então você imagina, sem dormir, o meu nível de estresse, hormônios e tudo mais.
E aí, confesso que eu não estou no meu momento de maior equilíbrio. Eu me julgo uma pessoa relativamente equilibrada, mas eu confesso que eu estou aí. Eu tô aí descompensa, com os e a meus gente hormônios, sente, a né? gente vê, né? A gente fala, nossa, não sou eu, que loucura. Eu me sinto assim, mais emotiva, mais irritável, enfim. Mas vamos voltar para o assunto. E eu, de manhã, meu marido fez uma coisa ali que eu não gostei. E eu acho que, diferente de como eu abordaria, eu já fui um pouco mais assim. Vou ser sincera, acho que eu fui estúpida. E naquele momento, ele segurou, mas chegou uma hora que ele não aguentou também, que ele deu uma estourada comigo. E aí eu também me dei conta e o negócio ficou muito maior do que deveria ter ficado. E mais tarde, eu fazendo mil coisas com a bebê, ele me escreveu um textão super reflexivo e dizendo que sentiu, que não queria que isso acontecesse mais, que assim, que ele entende, que assim, blá, blá. E aquilo foi tão legal. Isso, para mim, é um relacionamento saudável. Então, você vê, eu estou trazendo uma imperfeição relacional de um conflito, mas que depois existe um reconhecimento, um espaço para conversa, para ponderação, para reflexão e para crescimento. Somos seres humanos, nós somos falhos, mas o mais importante não é evitar a discussão, mas lidar com ela. Então, para começar, um relacionamento saudável é a nossa capacidade de dialogar, a nossa capacidade de escuta, nossa capacidade de considerar o outro. Em suma, um relacionamento saudável se dá conforme a minha capacidade de me perceber e também perceber o outro. Entender que eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas inquietações, eu tenho os meus momentos difíceis, eu preciso estar conectada comigo também e considerar o outro, enxergar o outro também. Quantas vezes a gente passa por cima do parceiro ou da parceira porque a gente só está na gente, no nosso momento, no meu estresse, no meu dia difícil, no problemão que eu estou vivendo e não enxergo o outro. Então, eu acho que a saúde relacional, ela está principalmente apoiada no bom diálogo e na minha capacidade de me perceber e de enxergar perceber e computar o outro. Você já falou de duas coisas aqui, sim, imprescindíveis. Então, uma duas diz respeito à nossa individualidade, a segunda já diz respeito a essa interatividade, né? Essa capacidade de enxergar o outro, de entender o seu, o outro, o nosso, né? Você fala muito disso também. E esse lugar do nosso, Pamela? Porque às vezes a gente fala do eu e as pessoas ignoram o nosso, às vezes. Acho que, não, tem que pensar em mim, no que é bom pra mim, no que é meu, no meu espaço, nas minhas amigas, no meu trabalho. Sim. E esse lugar do nosso também não é imprescindível para você estar numa relação saudável? Ter o lugar que é nosso, nós dois cuidando desse lugar? Um relacionamento saudável que não tiver o nosso, o nós, tem que ser repensado. Para mim, um relacionamento saudável, ele se dá com o equilíbrio de 3 mundos. O meu, o seu e o nosso. O nosso é a intersecção desses 2 mundos. É muito importante que a minha individualidade seja preservada, que a individualidade do meu parceiro, da minha parceira, seja conservada, mas que os nossos interesses em comum também existam. Uma vez que eu só vivo no meu mundo, uma vez que eu só olho para o meu umbigo, uma vez que eu acho que só o meu universo é importante, eu desconsidero o outro, passo por cima dos nossos acordos, não enxergo, não percebo o que esteja acontecendo com a pessoa que está comigo, eu estou ali mergulhada numa conduta completamente individualista, egoísta, fazendo com que adoeça o nós. Então, para qualquer pessoa que esteja aqui escutando, e se relacione e se pergunte, meu relacionamento é saudável? Eu te pergunto, o equilíbrio entre o seu mundo, o mundo do outro e a intersecção desses 2 mundos, que é o nosso mundo, como que está? Uma vez que você respeita esse equilíbrio e cuida desses 3 universos para que eles não se percam, você vai ter um relacionamento saudável. Tá aí, hein? Já tem um checklist. 3 coisas imprescindíveis. Agora, eu sempre falo uma coisa aqui, que é essa história de como literatura, cinema, novela, série, gente, pode estudar. Até que agora tem coisas assim mais, acho que conectadas com realidades.
Mas vendiam sempre o relacionamento romântico como uma coisa extrema, como uma coisa difícil. E até quando chega na parte boa, acaba, porque aí é o felizes para sempre, que ninguém consegue ser, né? Então, assim, é sempre uma luta, é sempre um desencontro, é sempre problemático para chegar lá. E a hora que chega, basicamente acabou o filme, não é mesmo? Assim, gente, parece que não tem a hora do saudável, do legal, do dia a dia. Eu sei que agora já tem produções que são mais assim, o que eu acho muito legal, mas acho que por muito tempo vendeu-se um pouco essa história de relação e de relação conturbada, relação com problema, relação também de uma paixonite louca, avassaladora. E eu acho que isso, por estar ali, enfim, né, como alguma coisa que a gente assiste, a gente de repente aspira, movia um negócio na gente de entender que relacionamento só era apaixonante e legal se fosse assim, né? Avassalador. Difícil e com um final feliz, né? Alguma coisa assim que você visse nas histórias e você queria para você. Você acha que tem um pouco disso? Muita gente entendendo que só pode ser um relacionamento memorável, inesquecível, se for, assim, uma paixão avassaladora? As pessoas costumam associar o amor da vida delas com algum tipo de relacionamento que, por alguma razão, ele não perdurou. Normalmente, quando você pergunta para a grande maioria sobre o amor da vida dela, a pessoa se refere a uma grande paixão que, por alguma razão, foi embargada. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, Shakespeare. Normalmente são relacionamentos que não aconteceram porque houve uma mudança de país, apareceu outra pessoa, a pessoa sumiu, ela estava em depressão, ou então era muito complicado, era um momento difícil, era a pessoa certa no momento errado, aquela história. E a associação é sempre com algo dificultoso, algo que faz suar a camisa, algo trabalhoso, complicado, que envolvia uma emoção muito grande e uma não realização do quanto se idealizava. Mas com o tempo, a gente também vai encontrar outras pessoas que conseguem reconhecer no amor da sua vida, no grande amor da sua vida, aquilo que aconteceu, que ficou, que permaneceu, que escolheu, que se desafiou no sentido de se desdobrar em muitas partes e reconhecer as tantas camadas para conseguir fazer a coisa dar certo. Porque o relacionamento amoroso, ele não é fácil, mas não no sentido do jogo, da disputa, dessa queda de braço, não disso. Mas do quanto é difícil um relacionamento de acordo com todos os obstáculos que nós temos que, inclusive, percorrer dentro de nós mesmos. Para que eu me entregue, para que eu confie, para que eu construa, para que eu suporte as adversidades, para que eu aprenda a lidar com as diferenças, para que eu consiga lidar com acordos, para que eu respeite o outro, para que eu consiga entender a individualidade do outro, aquilo que importa para o outro, aquilo que o outro gosta e que eu não gosto. Tudo isso requer muito de todos nós. Então, nós vamos esbarrar com muitos recursos que precisarão ser desenvolvidos. Empatia, resiliência, a nossa tolerância, a capacidade de ceder, a possibilidade de se felicitar com algo que seja do parceiro e não nosso naquele momento. O aplaudir do outro no momento em que nós não conseguimos aplaudir para nós mesmos. O reconhecimento de virtudes que o outro tenha que nós não tenhamos. Sombras projetadas no outro que nós somos obrigados a enxergar. Então, tudo isso é trabalhoso. Mas também é necessário para o nosso aprimoramento como ser humano. Pensando em relações saudáveis, considerando um relacionamento com reciprocidade, com carinho, com respeito, tudo isso terá também. Então, é trabalhoso se relacionar. Tem momentos maravilhosos, que delícia, que construção, mas tem momentos também muito difíceis, porque se você convive com alguém, você tem dias bons e dias ruins, tanto se você estiver sozinho
quanto com alguém. Só que mais alguém que vem com toda uma demanda, que vem com toda uma história, tem as suas dificuldades, as dificuldades do outro, tem os medos do outro, tem os seus medos, tem os sonhos do outro, tem os seus. São os acordos, são as intersecções, são os tratados, são as diferenças, sem contar quando você tem filhos, educação, pontos de vista, né, maneiras de enxergar, aquilo que você acha que não tem problema nenhum, o outro acha que tem, e daí em diante. Então, é custoso. E para isso, você precisa sempre se trabalhar. E aí que eu te pergunto, não há quem evite isso? Tipo assim... Eu prefiro estar aí nesse lugar da desordem, de poder botar a culpa em alguém, ou numa viagem, ou numa coisa que não deu certo, numa coisa que não insistiu, ou alguém que não era a hora certa. Claro. Porque pra estar nisso é tão trabalhoso. Eu não tô falando de consciente, né, gente? Que às vezes a pessoa não tá operando no consciente, mas assim, ela tá numa relação onde tá legal, tudo pode dar certo, e ela se auto-sabota ali de alguma forma. Paulinha, não existe relacionamento duradouro sem frustração. Agora, existem relacionamentos que ficaram ali, sabe, na cara do gol, que não deu tempo de ter a frustração. E por isso eles se tornam eternamente idealizados. Romantizados, né? Romantizados como o amor da minha vida. Aquele foi o amor da minha vida. Por quê? Porque só teve a parte boa, a parte idealizada, platonizada, a parte fantasiada. Então, na verdade, o relacionamento saudável, ele terá dias de chuva e dias de sol. O que eu quero deixar bem claro para qualquer pessoa que nos escute é: não idealize demais relacionamentos a ponto de, quando você estiver num relacionamento real, você desistir dele na primeira chuva, sabe? Na primeira trovoada que tem, porque vai ter. Tem tempo bom e tem tempo ruim. A gente está falando de situações onde existe respeito, de situações onde ninguém está ali lesando o outro, porque também podem ouvir aí, já gravamos sobre isso. Existem as relações que são tóxicas, que ali não é um problema do seu dia a dia, de uma adaptação, de uma conversa sincera, né, de um respeito. Ali já é um outro lugar, né, Pamela? Mas ali eu não entendo que tem uma construção mútua. Tá. Ali você tem... Toda relação que você tem um dominante dentro de um relacionamento amoroso, para mim não é saudável. É como eu estou falando. É uma construção mútua, junta, conjunta. A gente está junto com o mesmo objetivo. Planos em comum. Por isso que o mundo, quando a gente falou da intersecção, é fundamental. Quando uma relação não é saudável, ela tem um dominante. Ela tem alguém ali liderando. Toda relação que tem líder, todo relacionamento amoroso tem um líder, tem alguém que você tem medo, alguém que você tem que pisar em ovos, alguém que você está brigando, ai meu Deus, não posso falar, ai tal, que você não tem essa intimidade de troca, não é uma relação saudável. Relacionamento saudável, em suma, é um relacionamento em que há a percepção de si, do outro, que há diálogo, que tem uma comunicação aberta, que vocês conseguem ter acordos, que diante das crises que existirão, tem jeito, existirão, vocês conseguirão juntos encontrar saídas viáveis. O relacionamento que desperta em você o melhor. É você olhar e falar assim, caramba, eu sou uma pessoa melhor depois que eu conheci essa outra. Eu me percebo mais, eu gosto mais de mim. Se você está num relacionamento que você não gosta de si, não se reconhece, não se percebe, mudou muito daquilo que você sempre foi, tua essência é outra, está despersonalizado, está distante daquilo que você tanto gostava, que com certeza não é um bom relacionamento. Acho que já teve quase um briefing aqui dessa nossa fala terapêutica de hoje com a Pamela Magalhães, né? Porque a gente estava ali investigando como é que a gente podia fazer para viver um relacionamento saudável. Mas eu vou deixar ela falar mais um pouquinho, direto com vocês, aqui no nosso Coração Peludo. É com você, Pamela. Todos nós merecemos um relacionamento saudável. Todos nós somos aptos a uma relação saudável desde que trabalhemos para isso. Se o seu relacionamento não está legal, ou se o último relacionamento não foi bom, isso faz com que você tenha medo de se relacionar ou até você desacredite sobre relacionamento, é hora de você pensar como você está consigo mesmo.
ou consigo mesma. Talvez seja momento de você alinhar, reestruturar, ajustar algo dentro de você. Talvez você precise se resgatar, se aproximar de pessoas queridas que você se afastou, de hobbies que você gostava de fazer, de atividades que te faziam sorrir, que inclusive contribuíam para você pensar sobre a vida e gostar dela. Talvez você tenha deixado de sonhar, acreditar em si, de planejar e até de confiar que você consegue fazer alguma coisa que tenha relevância para ti. Tudo isso porque interações que não sejam boas, interações complicadas, doentias, nos adoecem também. Então, primeiro olhe para si, primeiro trate-se de se curar. Depois disso, mais fortalecida, mais fortalecido, você vai olhar para o teu relacionamento e talvez encontre forças para fazer modificações ali importantes ou, se não for possível, até sair desse barco furado e entrar num barco à altura daquilo que você reconheceu em si. Então, sempre é tempo para você se perguntar o que eu quero de um relacionamento e como é o relacionamento que eu tô. Tá aí, eu sei, vocês adoraram, né, essa fala da Pamela, que conclui aqui mais um episódio do nosso podcast, do nosso Coração Peludo. Você que ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, @o Coração Peludo no Instagram, é onde você pode mandar o seu tema, comentar esse tema, a gente vai encher de cortes também aqui do nosso podcast, para você poder compartilhar. Manda para a amiga que está precisando ouvir esse podcast. Muito obrigada pela audiência de vocês. E semana que vem tem mais um episódio, sempre com a psicóloga Pamela Magalhães. Obrigada, Pamela. Obrigada, querida. Até lá, gente. Coração Peludo.